Oi pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula. A Zelma disse que nós já poderíamos começar às 7h05. Difícil, né? Costumar acordar tão cedo. Sendo que poderia estar descansando, né? Como diz, né? Poderia estar no ônibus pedindo, poderia estar fazendo tanta coisa errada, mas estamos aqui, né? Bom dia a todos. Não sei se vocês viram o período de pedir isenção do Enem já começou. Vocês viram? Então já está no período de pedir isenção e o pessoal justificar a ausência do Enem passado, senão não ganha isenção. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre potência elétrica, tá bom? Só que antes de falar de potência elétrica, eu quero resolver alguns exercícios com vocês pertinentes àqueles conteúdos que nós fizemos da aula passada nossa, que fala sobre corrente elétrica. Não sei se vocês já resolveram a lista que eu havia deixado para vocês, mas nós vamos resolvê-la e verificar se tem algum probleminha, né, no enunciado também, tá bom? E aí depois da resolução, a lista, essa que eu estou mostrando para vocês na tela, é a lista que eu sempre coloco no final de cada slide, tá bom? E aí depois nós vamos fazer aula sobre potência elétrica. Potência elétrica é um conteúdo bem curtinho, mas ele é um conteúdo que é muito cobrado no Enem, por exemplo, porque ele tem muita aplicabilidade. Calcular consumo de energia elétrica, calcular potência. Então, assim, basicamente é um conteúdo bem utilizado também em questões do Enem, por exemplo. E aí depois eu vou estar pegando algumas questões que já caíram, né, e mostrar para vocês relacionados, tá bom? Inclusive nesses conteúdos que nós já estudamos, tem algumas questões, né, que caem porque eles englobam mais do que, por exemplo, falar de carga elétrica, já fala de corrente elétrica, às vezes fala de potência também. Então, assim, o conteúdo é bem diversificado quando eles cobram. No Enem não é um conteúdo só isoladamente, né? Ele já é mais específico para vários conteúdos juntos, tá bom? Então a resistência elétrica ela foi definida por Simon Ohm, as características de um resistor na passagem de corrente elétrica, certinho? Tem a primeira lei que fala que U é igual a RI e encontra a outra segunda lei de Ohm, que é a lei que fala sobre a resistência dependendo do material que é feito o resistor, que aí tem a ver com o seu comprimento, a condutividade e a área de secção transversal. Bom, vamos lá. Esse primeiro exercício ele envolve a primeira lei de Ohm. Ele fala o seguinte para nós, olha, determine a corrente elétrica. Quando ele pede para determinar corrente elétrica, ele está procurando o que nós representamos pela letra I na fórmula, tá bom? Que flui de um resistor de 1000 ohms. Então esse aqui é o R. Quando ele for submetido a uma DDP, que é diferença de potencial elétrico, alguns autores chamam de tensão, de 200 volts. Então nosso U. De acordo com a fórmula, U é igual R vezes I. Você tem o valor do U, que vale 200,
igual ao R, você tem que vale 1000. E está procurando o valor do I. Então, substituindo os valores do U e do R, você tem essa expressão aqui, ó, 200 igual a 1000 vezes I, 1000I. Se o 1000 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por 1000 é igual a I. Se você vai fazer a divisão, ó, pode até simplificar um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo, fica 2 dividido por 10. E vai ser igual a quanto? 2 dividido por 10, 0,2. Toda vez que calcula o I, é ampere, que é a intensidade de corrente elétrica medida em amperes. Então, a resposta da questão número 1 é 0,2 amperes, letra D. Certinho, pessoal? Bem fácil, né? Nessa fórmula, tem que lembrar dela, né? O RI. Então, olha. Beleza. Agora o próximo exercício, ele fala para nós o seguinte. Um resistor é ligado na tomada de 220 volts. Isso aqui então é o U, a tensão. Tá vendo? Que aqui ele chama de tensão e lá ele numa tomada de 220 volts e por ele se estabelece uma corrente elétrica de 11 amperes. Então o I vale 11. Então isso aqui, a resistência elétrica desse resistor será de, ele quer saber o valor R. Quanto que vale R? Então, olha, se você tem o U, que vale 220 volts, você tem a corrente elétrica, que é representada pela letra I, que vale 11 amperes. E quer descobrir o R? Oi? Não, aqui tá tranquilo. Pessoal, então olha, aqui que nós vamos fazer, jogar nessa fórmula aqui. Se você quiser jogar nela assim, não tem problema. Ou você pode mudar ela em que sentido? Ao invés de colocar o I multiplicando, passa ele dividindo. Fica U dividido por I é igual a R. Aí você encontra o R. Aí você fala, não, professor, eu prefiro apenas lembrar ela assim. U igual R vezes I. Eu lembro ela dessa maneira e substitui e faço as operações matemáticas. Beleza, não tem problema. Né? Porque você vai substituir a tensão primeiro, que é o 220, igual ao R que está procurando, continua a letra, vezes o I, que é 11. Passa o 11 dividindo, vai ficar 220 dividido por 11 igual a R. Esse R igual a quanto? Ó, 22 dividido por 11 dá 2. Desce um 0, 10 ohms. Ohms, geralmente nós não colocamos o sobrenome do Simon. Ohm é o HM. Se quisesse colocar, poderia pôr por extenso. Mas o que é comum de aparecer, pessoal, é esse símbolo ômega. Tá bom? 20 ohms. Então esse seria o exercício número 2. Agora eu vou mudar aqui para encontrar o exercício número 3. Para descer um pouquinho. Já vou subir para o 3 e para o 4. Pessoal, entenderam a resolução dos dois exercícios? Todo mundo entendeu direitinho?
Esses dois são bem tranquilos, né? Bom, então vamos agora fazer o exercício número 3, o 4 e o 5. Usa a segunda lei de Ohm também, tá bom? Pode ser que você precisa de usar a primeira lei e a segunda ao mesmo tempo, porque às vezes ele deu igual a corrente, a tensão e quer saber uma propriedade de resistividade. Então o que você tem que fazer? Primeiro encontrar a resistência para calcular a resistividade. No caso da 5 tem que usar as duas fórmulas. Bom, o exercício número 3 fala o seguinte: um fio de cobre que apresenta área de secção transversal. Então é a área quando você pega um fio que é como se fosse um cilindro, você faz um corte nele. Eu até já havia dito isso para vocês, né? Então você pega esse cilindro e faz um corte aqui perpendicular ao comprimento. Quando você faz esse corte perpendicular a esse comprimento aqui, você vai perceber uma área circular. Essa área circular é a área de secção transversal, de corte transversal. Então é essa área aqui que ele está falando, tá bom? Ele deu esse valor para nós aqui em metros quadrados. Se ele tivesse dado, por exemplo, em milímetros e quisesse saber o resultado aqui igual está em metros, que está usando no SI, você tem que pegar de milímetros para metros, aí você faz assim, ó, de centímetros, que pode aparecer também, de centímetros quadrados para metros quadrados, você multiplica por 10 a menos 4. De milímetros quadrados para metros quadrados, multiplica para 10 a menos 6. Por que menos 4? Porque é o seguinte, quando vai transformar de centímetros para metros, divide por 100. 100 é 10 ao quadrado. Depois você vai dividir, só porque é ao quadrado esse valor. Então vai dividir por 100 e dividir por 100 novamente. Então vai dividir por 10 ao quadrado e depois divide por 10 ao quadrado, que dá 2 mais 2, 4. De milímetros, você divide por 1000. 1000 é 10 ao cubo. Aí depois você divide por 1000 novamente. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo dá 10 a 3 mais 3, 6. Se está dividindo, vai ficar 10 ao cubo embaixo. Mas aí você passa ele para cima, fica menos, ao invés de ficar mais. Tá bom? Para transformar em metros quadrados, centímetros, aí você multiplica por 10 a quarta. Milímetros, multiplica por 10 a 6. Isso quando é necessário, tá bom, pessoal? A não ser, por exemplo, que ele dê para você, igual nessa questão 3, a resistividade em ohms vezes milímetros por metro. Quando ele só dá em ohms vezes metros, é porque ele foi lá e cancelou o milímetro e converteu ele para metro. Tá bom? Porque eu não posso cancelar aqui milímetros quadrados com metro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir milímetros, transformar ele em metros quadrados para depois cancelar. O negócio que está ohms vezes milímetros quadrados por metro. Eu não posso já chegar direto, para mim chegar e transformar ele em ohms por metros, eu tenho que tirar primeiro o milímetro, fica ohms vezes milímetros quadrado. Aí eu coloco aqui, ó. Eu quero cancelar milímetros, então vem aqui embaixo, coloco milímetros quadrados e metro quadrado em cima. E ainda vai ter o metro aqui embaixo ainda que eu tinha antes. Então esse aqui é o fator de conversão que ele não atrapalha meu número. Eu sei que 1 metro quadrado, ou eu posso falar que 1 milímetro, tem 10 a menos 6 metros quadrados. Então eu venho aqui e coloco 10 a menos 6. E aí agora eu posso cancelar esse quadrado com esse. E aí vai sobrar assim, ó, 10 a menos 6 vezes ohms vezes metros quadrados dividido por metro. Agora eu posso vir cancelar o quadrado com 1 metro, fica só ohms, metros. Que vai ficar 10 a menos 6 vezes ohms vezes
metros. Então, por isso que eu falei para vocês, ó, quando for converter para metros quadrados e ele deu em milímetros, já pega o resultado e multiplica por 10 a menos 6. Uma outra coisa que você vai perceber é que essa potência aqui, ó, vai ser da ordem de menos 2, menos 3, no máximo menos 4, quando tiver milímetros aqui em cima e metros embaixo. Quando ele tiver da ordem de 10 a 8, já é ohms metros, já está no SI, já é direto. Tá bom? É porque essa aqui é uma unidade muito prática que eles utilizam para medir área no nosso cotidiano. Tá bom? Então, olha, basta, se necessário, fazer essa multiplicaçãozinha aqui por 10 a menos 4 quando ele der em centímetros quadrados, ou 10 a menos 6 quando der em metros quadrados, ou milímetros quadrados. Então, isso vale para qualquer coisa lá na matemática também, tá bom? Esse exercício número 3 nosso, então, ele fala o seguinte: um fio feito com cobre, um fio de cobre, apresenta uma área de secção transversal de 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, já está no SI, então é o nosso A, sendo a resistividade do cobre representado por aquele símbolo que parece um P, é chamado de Rho, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metros, possui uma resistência elétrica R de 0,17 ohms. O comprimento desse fio então olha, ele deu para nós o A, vamos separar os dados aqui que foram apresentados. O A que vale 2 vezes 10 a menos 6 em metros quadrados. Depois nós temos a resistividade, que é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metros. Nós temos também a resistência, que é 0,17 ohms. E ele está procurando o comprimento do fio, que você pode usar tanto o L maiúsculo ou minúsculo, você escolhe, tá bom? O comprimento é representado pela letra L, L vem de linear, tá bom? O tamanho linearmente é o comprimento. Pela segunda lei de Ohm, R é igual a Rho vezes L dividido por A. Tá bom? Lembrando que alguns autores, ao invés de colocar o A, colocam um S, que é secção, de seção, transversal, que é área, tá bom? Ou de superfície também. Então, aqui eu tenho, olha, o valor do R, do Rho e do A, e quero descobrir o L. Então, eu posso substituir do jeito que aparece, ou eu posso trabalhar a fórmula, e eu escolho mudar ela antes, para substituir apenas de um único formato e fazer as operações necessárias. E aqui, substituindo assim, às vezes vai ter mais continha matemática, mas para algumas pessoas se torna mais fácil trabalhar com os números do que trabalhar com letras da equação. Nesse sentido, o que nós podemos fazer? Substituir aqui os valores R 0,17, que é igual a o Rho 17 vezes a 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o L que nós queremos descobrir, dividido pela área, que é 2 vezes 10 a menos 6. Então, o que nós temos que fazer aqui? Matematicamente, temos que isolar o L. Para isolar o L, eu posso multiplicar cruzado. Coloca 1. Multiplica cruzado, fica apenas uma linha. Vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes L vezes 1. Não altera o número. Que vai ser igual a...
Deixa eu apagar isso aqui também. Igual a 0,17 vezes 2. 0,17 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Ó, se você quiser simplificar 1,7017, esse número aqui foi colocado justamente para facilitar e evitar usar a calculadora na hora de resolver a questão. Certo? Mas se você não quiser, você pode manter, porque quando você multiplica por 2 e depois divide pelo número, vai dar um número próximo de 2,20 ou 0,2 o ponto da resposta, dependendo da multiplicação e divisão. Tá bom? O que eu tenho que fazer aqui é isolar o L. Se está multiplicando todo esse termo, todo ele vai passar dividindo. Vai ficar L igual a... vou multiplicar então o 0,17 vezes 2. Fazendo isso, essa multiplicação vai dar 0,34, né? 7, 7, 14, 4 vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1 foi 3, 34. Vezes 10 a menos 6, dividido pelo termo que estava do outro lado da equação, olha. É 1,7 vezes 10 a menos 8. O que eu vou fazer aqui? Trabalhar termos que são decimais. Divide decimal com decimal, ponto 34. Vezes, ou vezes não, dividido por 1,7 vai dar 0,2. Então L é 0,2. Aqui você trabalha as potências agora. 10 elevado a menos 6, multiplicando. Essa potência menos 8 está embaixo. Você joga ela para cima. Joga ela aqui para cima. Vai ficar vezes 10. Ao invés de menos 8, mais 8. O mais até que não precisa colocar, pessoal. Tá bom? E aí agora nós vamos terminar a continha. Vai ficar quanto? L igual a 0,2. Deixa eu pôr aqui mais embaixo. 0,2 vezes 10 elevado a 8 menos 6, 2. E aí, nesse caso, como é uma potência baixa, você pode resolver justamente porque nós não temos nenhuma aqui, ó, em potência. Então, vai ser 10 ao quadrado é 100. Vai ficar L igual a 0,2 vezes 100. L igual a 0,2 vezes 100 dá 20. 20, eu sei que comprimento no sistema internacional medido em metros. Então a resposta é 20 metros, letra B. Então, pessoal, nesse exercício aqui, olha, nós substituímos e fizemos as operações. Talvez você poderia já ter simplificado aqui ou aqui, tá? Antes de resolver. E vai de acordo com cada um, tá bom? Aqui eu tentei fazer um passo a passo para tentar entender melhor as simplificações que nós fizemos aqui. O exercício número 4, ele fala assim: um cabo feito de liga de cobre. Por que eles usam muito falar de cobre? Porque cobre é o fio que nós usamos em nossa residência, né? Então é muito mais fácil. Então esses números são muito próximos da realidade do nosso cotidiano. Então se você pegar lá um fio que tem 20 metros de cobre, possivelmente ele tem essa resistênciazinha aqui bem baixa, certinho? Aqui ele está falando que essa liga de cobre, que é uma mistura, tem 2 vezes 10 a menos 2. Se você for passar para ohms metros, vai dar em torno de 2 vezes 10 a menos 8. É bem próximo daquele 1,7 ali, porque ele é uma liga, ele é uma mistura, tá bom? Ele não é o cobre puro. Então, um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal de 10 milímetros. Então, olha, ele é o nosso A aqui, 10 milímetros. Então, A
Ah, professor, eu tenho que converter para metros quadrados? Não, só se for preciso, tá bom? Sabendo que a resistividade da liga de cobre é 2 vezes 10 a menos 2, então o Rho 2,0 vezes 10 a menos 2 ohms metros quadrados por metro. Determine a resistência para 5 metros desse fio. Então ele tem um comprimento. Determine a resistência R para um comprimento de 5 metros. Então o que nós vamos fazer? Olhar a fórmula. R é igual a Rho vezes L dividido por A. Então esse é o nosso primeiro passo. Na verdade já é o segundo. O primeiro passo é ler o exercício e retirar os dados. Segundo passo, identificar a fórmula. Aqui nós só tínhamos aquela lá que é U igual a RI e essa outra aqui. Então fica mais fácil saber que é ela, porque ela tem a ver com comprimento, área, tudo isso. Então o que nós vamos fazer agora? Substituir os dados no local de cada um deles. R igual a, aqui tem uma divisão em cima, de Rho, que é 2,0 vezes 10 a menos 2. Professor, tem que converter os dados? Olha, isso aqui está em milímetros quadrados. Ele deu o Rho em milímetros quadrados também, proporcionalmente, então não precisa mudar nada. Se aqui já está em metros, o comprimento deixa do jeito que está então. Se tivesse dado em centímetros, aí sim você deveria converter para metros. Se não, mantém do jeito que está, só os números e substitui e faz as operações. Então o A vale 10. Aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 2, 10. Vai ficar R igual a 10 vezes 10 a menos 2 dividido por 10. Então esse 10 eu posso cancelar. Vai ser que o R vai ser igual a apenas 10 a menos 2 ohms. Bom, eu vou deixar assim, eu até poderia andar, olha, 0,01, que seria a resposta em ohms. Certinho? Só que ele deixou assim, olha, 1 vezes 10 elevado a menos 2. 1 vezes 10 elevado a menos 2 é a letra C. Se você pega esse R menos 2 aqui e multiplicar por 1, não altera. Então, a nossa resposta é essa, 1 vezes 10 a menos 2. É a letra C. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a resolução desses dois exercícios? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Essa parte do conteúdo de física é um dos conteúdos mais tranquilos de você estudar, tá bom? Até alguns alunos gostam mais desse conteúdo porque ele é mais fácil de entender, igual aquele conteúdo que nós estávamos vendo anteriormente. Campo elétrico é um dos conteúdos mais difíceis que tem de física na parte de eletricidade. A parte de campo elétrico, potencial elétrico, é uma parte muito canseira de fazer conta. Principalmente se você for para o nível superior, porque lá ainda tem muitas definições, muitas fórmulas que usa integrais, que usa vetores, que até então no ensino médio nós não usamos. Aí complica mais ainda, né? Um conteúdo mais difícil que eu acho, né, nessa parte inicial seria isso, tá bom? Bom, o exercício número 5, para a gente encerrar essa correção da lista, ele fala assim: um condutor é alimentado por um gerador elétrico
com uma DDP de 100 volts. Então o nosso U vale 100. E por ele atravessa uma corrente elétrica de intensidade, então é o I, 10 amperes, sendo o comprimento 80 metros e área de secção 5 milímetros. A resistividade, ele está procurando o Rho aqui agora, olha. Resistividade. A característica do material que dá a resistência. Então a resistividade dele é quanto? Olha, observe o seguinte. Se tem ohms, milímetros por metros, então eu não preciso converter a minha área que foi dada em milímetros. Eu posso manter ela desse jeito que está. Certinho? Então, para me achar o Rho, eu vou jogar na fórmula. R é igual a Rho vezes L dividido por A. Na questão 4, nós achávamos o comprimento. Ou na 4, não, na 3, né? Agora nós vamos procurar o Rho, que é a nossa incógnita aqui. Então, nós temos esses dados. Aí, o que você vai falar? Professor, mas o exercício não deu R. Bom, R você pode calcular. R é igual a U dividido por I. É a resistência do fio. Então você calcula R primeiro, para depois achar o Rho. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. R vai ser igual a quanto? 100 dividido pela corrente, que é 10. Então R, 100 dividido por 10 simplifica um zero em cima, um zero embaixo. 10 dividido por 1 dá 10. Então deu 10 ohms. Então nós já temos a resistência, que vale 10. Aí eu venho aqui na fórmula e coloco 10. Segundo passo, aqui substituir os valores que nós temos. O comprimento vale 80. E o A vale quanto? 0,5. Coloca 1, multiplica cruzado. 1 vezes Rho vezes 80. Vou colocar o 80 antes. 80 Rho, mas a ordem não importa. Vai ser igual a 10 vezes 0,5. Aí nós vamos fazer essa continha aqui. Depois passar o 80 dividindo. Então nós vamos continuar com 80 Rho. Vai ser igual a 0,5. Rho vai ser igual a 0,5 dividido por 80. Quando você fizer a continha, vai dar quanto? 0,5 dividido por 80. Vai dar, aparecer que na minha calculadora apareceu assim, 0,006625. Essa é a resposta. Observe o seguinte, que aqui não tem nenhuma que use assim. Então o que nós temos que fazer? Converter. E eu já identifiquei aqui também que na resposta tá com um probleminha aqui, ó. Porque aqui, olha, quando nós vamos transformar na notação científica, igual estão nas respostas, ele vai andar quantas casas? 1, 2, 3. Então vai ficar 6,25 vezes 10 a menos 3. Então aqui tinha que ser menos 3, ó. Para ser a letra A, igual o exercício está falando que tem que ser, ó. Então tem essa correção aí para fazer, tá?
Isso vai ser ohms vezes metros ou milímetros quadrados por metro. Então, para ser a resposta letra A, o que ele está dizendo, tem que corrigir a potência ali, ó. Então, pessoal, nesses exercícios, o que você tem que fazer? Apenas, né, substituir os dados e observar se eles estão no sistema internacional ou não, mas se estão, por exemplo, numa unidade que está mais adequada para resolver o exercício. Nesse caso aqui, ó, a área não necessariamente ela tem que estar em metros quadrados para aparecer no sistema internacional. Então você vai observar essa característica. Tá bom? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, dando sequência, passar já para a potência elétrica, tá bom? Porque nosso tempo já está quase acabando, né? Falta meia hora, né? É 8h05? Não, 8h15. Apesar que esse horário a galera tá no sono, né? Caladinha, todo mundo entendendo. Bom, pessoal. Potência elétrica. Quando nós observamos essa figura, ele fala para nós observarmos o brilho da lâmpada. O brilho da lâmpada está caracterizado aqui na cor, né? Ou seja, essa cor da lâmpada da direita, ela aparenta ser mais brilhosa. Por que que ela está mais brilhosa do que a outra lâmpada da esquerda? Bom, alguns vão falar assim, porque ela é mais forte. Ela tem mais força no sentido de realizar trabalho, tá certo. Né? Igual aqui está caracterizando que a lâmpada da direita tem 1000 watts, a lâmpada da esquerda tem 60 watts. Aqui são até lâmpadas, né, daquele material antigo lá, lâmpada incandescente, ou também chamado lâmpada de Thomas Edison. Certinho? Então, esse tipo de lâmpada, né, ela tem uma eficiência muito baixa na hora de produzir energia elétrica. Por isso que elas são de potências maiores do que, por exemplo, uma lâmpada de LED, que nós usamos hoje de 6 watts, 9 watts, 12 watts, 15 watts, supondo 20 watts no máximo. São as lâmpadas que são bem potentes, né, de LED, elas são de 20 watts, 15 watts. Então, o que acontece? Esse tipo de lâmpada, né, tem a sua característica. Mas o que nós temos que olhar aqui é o seguinte, que essas lâmpadas, elas estão realizando uma tarefa que elas foram destinadas. Elas estão produzindo luminosidade. E elas vão produzir luminosidade a partir da tensão que é fornecida a elas, que vai ligar uma corrente, passar por elas uma corrente elétrica, certo? E quando passa uma corrente elétrica, vai realizar trabalho, vai produzir luz, que foi a finalidade da lâmpada, certinho? Com a eficiência alta ou baixa, a finalidade dela é essa. Esse tipo de lâmpada, ela desperdiça muita luz em aquecimento, porque ela precisa aquecer o filamento lá dentro até uma temperatura muito alta para que ele emita luz. Certinho? Por exemplo, como que você vai fazer para um material emitir luz? Não sei se vocês já viram, quando pega uma barra de ferro e coloca ela no fogo, ela vai aquecendo e aí ela chega a mudar a sua cor, ela fica vermelha. Se você conseguisse aquecer mais ainda, ela ia ficando laranjada, ela ia ficando amarela, ela ia tendendo a cor característica da luz amarela que nós utilizamos, certo? Então, quanto mais você aquece, mais vai dando essa tonalidade. Se você aquecesse mais ainda, ficaria uma luz branca. Então, o que acontece? Nesse material também, o ferro lá que eu disse para vocês, nós poderíamos aquecer ele e produzir luz pelo aquecimento. É isso que acontece aqui nesse tipo de lâmpada. Acontece o aquecimento e ele emite luz. Mas o que nós vamos perceber que é o seguinte, que
a lâmpada da direita produziu mais luz porque ela tinha uma potência maior, ela realizava mais trabalho. Se você for pensar lá da mecânica, nós vamos encontrar o trabalho pela força vezes deslocamento. Aqui nós vamos encontrar o trabalho, que vai ser a energia elétrica, pela potência e o tempo. Então a quantidade de energia que é produzida no circuito elétrico, nós chamamos de energia elétrica, energia térmica, que é produzida a partir da potência de um instrumento. Então quando eu quero calcular a potência, basta pegar a energia que é consumida e dividir pelo intervalo de tempo. Certinho? Então essa quantidade de energia, ela é usada uma unidade chamada de watt. Tá bom? Se é mais de 1 watts, plural, tipo 200 watts de potência. Certinho? E por quê? Porque watts no sistema internacional, ele veio para substituir, ao invés de colocar unidade de energia, que é joule, e de tempo, que é segundos. Então quando você fala que um instrumento ele opera em 1 watts de potência, é porque ele tem 1 joule a cada segundo de energia que é transformado. Por exemplo, lá nós usamos também, por exemplo, né, não sei se vocês lembram, né, que os radialistas falam, nossa estação ela opera a 2000 kHz de frequência, né, 50 mil kW de potência. Eles falam isso geralmente quando vai iniciar o programinha deles, né, porque eles falam que é a potência de energia que é irradiada. Então, se não chega uma potência lá para você fazer a transformação no seu aparelho, né, quando você está usando um rádio convencional, diferentemente do rádio do celular, né, ele já funciona pela antena, já é diferente, né, a antena do sistema de telecomunicações usado no celular, tá bom? Essa fórmula é bem simplesinha de usar. Então, na hora de calcular a potência, pega a energia e divide pelo tempo. Na hora de calcular a energia elétrica que é consumida, você pega a potência e multiplica pelo tempo. Se P é E dividido por ΔT, o E vai ser o P vezes o ΔT. Passa o ΔT multiplicando. Certinho? Depois também nós podemos usar esse outro tipo de fórmula aqui, que é chamado de potência em um circuito, que nós vamos associar não a energia, mas a tensão elétrica. Tá bom? O que você faz? Tem uma fórmula que nós não demonstramos essa fórmula, mas você substitui a energia. Você pensa o seguinte, que energia é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Força vezes distância. A força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Certinho? E aí você vai chegar numa fórmula que o U é igual ao E vezes o dq dt, que é o I. E aí você chega nessa fórmula, tá bom? Essa fórmula é a potência a partir da energia que é consumida. Essa fórmula é a potência a partir da tensão elétrica e da corrente que passa pelo condutor. Quando você faz Q dividido por ΔT, é o I, que é a definição de corrente. Aí vai e aparece o I aqui, tá bom? Então, essa é uma outra fórmula que nós utilizamos para cálculo de potência, utilizando a tensão, ou DDP, que é representado pela letra U, e
corrente elétrica, que é representado pela letra I. No sistema internacional, potência em watts, corrente elétrica em ampere e diferença de potencial em volt, ou volts, se é mais de um. Toda vez que nós estamos lidando com circuitos elétricos, pode ocorrer que produza o que nós chamamos de efeito Joule, que até nós já falamos anteriormente na nossa aula passada. O efeito Joule, na verdade, devido às colisões, né, nós já falamos disso anteriormente, mostrei uma figurinha que fala sobre os elétrons caminhando e chocando nos átomos. Né? Então, quando ocorre esse choque, ocorre uma transferência de energia da forma elétrica, devido à diferença de potencial, e transforma em energia térmica. Então, por exemplo, quando aquece um fio, o aquecimento de um fio, ele é chamado de efeito Joule, certinho? E o que acontece? Os resistores, eles controlam a passagem de corrente elétrica. Então, eles têm essa finalidade também de dissipar a energia que passa por um condutor, ou seja, quando você tem um resistor num circuito, ele tira parte da energia do elétron que está caminhando. Então a tensão que passa pelo resistor, ela diminui. Então se você liga ele, por exemplo, numa tensão de 20 volts, um resistor, ele vai tendo queda de tensão à medida que vai passando nos resistores. Ou seja, vai perdendo a força, tá, pessoal? Lembra que a tensão elétrica do DP é ela que estimula o quanto que o elétron ele é empurrado. Né, o quanto de força que você coloca para empurrar o elétron, tá bom? Porque o potencial, né, ele vai ser o campo elétrico vezes o comprimento, né? Então aí você tem essa fórmula de calcular ele, né? Então o efeito que acontece devido ao aquecimento é chamado de efeito Joule, tá bom? E aí esse efeito Joule nós já havíamos falado anteriormente. Ele é aproveitado nesses equipamentos elétricos que nós utilizamos como ferro de passar roupa, aquecedores, chuveiro elétrico, secador de cabelo, né? Essa lâmpada incandescente também que desperdiça muito, no caso ela tem uma produtividade baixa de luz, certinho? Então nós temos aqui a fórmula da potência, P é igual a U vezes I. Se nós associarmos ela com a primeira lei de Ohm, que U é igual a RI, nós podemos obter duas equações diferentes a mais, sem necessariamente utilizar aquela outra fórmula lá da potência que fala sobre a energia elétrica que é consumida, tá bom? Aqui, por exemplo, para chegar nessa fórmula aqui que P é igual a R vezes I ao quadrado, ou seja, corrente ao quadrado, multiplicado pela resistência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula da potência, P é U vezes I, pegar a fórmula da tensão, que é U R vezes I, que é a primeira lei de Ohm, essa aqui. No lugar do U, do P, eu vou colocar RI. Quando eu coloco RI no lugar aqui do U, vai aparecer o I dessa fórmula aqui da tensão, e vai aparecer o I da fórmula da potência, que fica I vezes I, que dá I ao quadrado. Então, por isso que tem essa fórmula aqui, olha, P é igual a R vezes I ao quadrado. A segunda fórmula que aparece para nós também é a da potência, que não envolve a corrente elétrica. P é igual a U ao quadrado dividido por R. Para chegar nessa fórmula, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fórmula da lei de Ohm, que U é igual a RI, e encontrar o I, passa o R dividindo. No lugar do I aqui da fórmula P é U vezes I, você substitui o valor do I, que é quem? U dividido por R. U dividido por R, e aí vai aparecer U vezes U ao quadrado, dividido por R embaixo. Então aí você tem essa outra fórmula da potência. Então no caso, pessoal, quando nós temos um circuito que usa tensão, né, nós temos três equações, PU vezes I, P igual a R vezes I ao quadrado, e P igual a U ao quadrado dividido por R. Tá bom? Associando a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Beleza? Agora,
por exemplo, quando nós vamos calcular potência, consumo de energia elétrica na nossa residência, nós não usamos o sistema internacional. Por que não usamos o sistema internacional? Porque o sistema internacional é uma unidade muito pequena do nosso cotidiano. Por exemplo, energia é medida em joule. Se nós fôssemos medir a energia em joule, 1 kWh é 3.600.000 joule. Então, se você usar 200 kW na sua casa, você tem que pegar esse número aqui e multiplicar por 200 ainda. Ou seja, vai dar números da ordens astronômicas. Então, o joule é uma unidade muito pequena de energia, principalmente para o nosso cotidiano, que envolve energia elétrica e consumo de energia nos aparelhos residenciais. Então, há uma nova unidade de medida, que é o watts-hora. E watts, como é joule por segundo, ele ainda divide esse valor por 1000 do resultado, que transforma em quilowatts. Esse K de quilo significa 1000. Então, 1 kWh, se fosse convertido para joule, olha, eu mostrei aqui como que foi feita a conversão. O quilo representa 1000. O watts é joules por segundos. Aí basta você transformar horas, que uma hora tem 3.600 segundos. Uma hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então fica 60 vezes 60, que dá 3.600. Então aí você multiplica tudo isso. 1 vezes 1000, 1000. 1000 vezes 3.600. Você pega o 3.600 aqui e multiplica por 1000, e aí aparece mais 3 zeros. Então por isso que é uma unidade que não é utilizada no nosso cotidiano. Tá bom? Então quando você olha, por exemplo, lá um talão de energia da sua casa, você vai ter esse valor medido em kWh. E para saber quanto que você paga? Para saber quanto que você paga só pelo consumo de medida de energia, né, basta você pegar o tanto de energia que foi consumida em kWh. Para isso, que a potência tem que estar em quilowatts, o tempo tem que ser medido em horas. Quando fala para você de consumos de aparelhos medido em minutos, aí tem que passar para horas para fazer o cálculo de quanto que você irá pagar, por exemplo. Ah, professor, mas na minha conta de energia eu também pago a iluminação pública. Bom, aí é outra coisa, é uma taxa que eles cobram de você para fazer esse serviço de iluminar a sua rua, né? Então, para manter a segurança à noite, né? Então eles iluminam, a prefeitura, e cobram a taxa de você por isso. A iluminação pública, pessoal, ela não é de graça, a prefeitura não paga ela pra gente, tá bom? A iluminação pública é nós que pagamos. Todo mundo que paga tarifa de água ou de energia paga iluminação pública, certinho? Do mesmo jeito que quem paga conta de água onde tem esgoto, ele paga o tratamento da água e paga alguém para levar a água até onde vai ser tratado. Então ele paga duas tarifas em uma. Então nós pagamos também a iluminação pública, que é outra taxa que adiciona na conta, tá bom? Mas para fazer o cálculo do quanto que vai pagar só pelo consumo do aparelho, aí basta você pegar o valor que é cobrado na sua conta de energia, tem esse valor, tá bom? Versus, ou vezes, né, no caso, o consumo em kWh. Tá bom? Mostrando para você onde que você encontra isso. De um talão de energia, né? O que eu faço para voltar lá? Não fica maior, né? Mas olha aqui, eu tenho um talão de energia daqui de casa, e aí aqui embaixo tem um valor que paga por cada kWh.
Tem o valor da tarifária da banda vermelha, lá que produz energia elétrica. E aí tem um valor tarifário aqui, ó. Aqui tá virado, mas é 0,82, que é o valor da tarifa que eu pago aqui em casa. Tá? 0,823890, que é o valor do quilowatt-hora que eu pago aqui, 0,824 praticamente. Então, esse valor que você paga, basta você fazer essa multiplicação, certinho? Para fazer o cálculo. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios que envolvem isso que eu falei para vocês. Tá bom? Aqui o exemplo número 1. Ele fala o seguinte. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial DDP, abreviação, nos terminais é de 110 volts e a corrente elétrica que atravessa tem intensidade de 20 amperes. Então, quando nós vamos fazer esse cálculo aí, basta você jogar na fórmula da potência que usa a tensão. Então, no exercício, olha, ele deu para nós o valor U, deu o valor I, P é igual a U vezes I. A potência vai ser de quanto que ele está perguntando? Qual a potência P? Vai ser o que é 110 vezes 20. Potência vai ser igual a quanto? 110 vezes 20. Se você nem quiser usar a calculadora, ó, 11 vezes 2 dá 22. Pega um zero e o outro zero. 2.200, coloca o W maiúsculo de watts. Então, essa é a resolução do primeiro exercício. Exercício número 2. O exercício número 2, ele fala assim o seguinte. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. Então, né, nesse exercício, foi lá e olhou no fabricante do chuveiro lá na especificação e falou 2.200 W e 220 V. Esse V aqui, volts, é a tensão representada pela letra U. W é potência representado pela letra P. Então, no exercício, o que nós temos? Que a potência é 2.200 watts e a tensão 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento. Bom, a resistência dele, R, igual a quanto? Que é a pergunta do exercício letra A. O valor da resistência nós vamos encontrar P igual a U vezes I. Seria isso? Bom, aqui nós temos o U e não temos o I. Aí você fala, professor, mas eu poderia encontrar aqui que U é igual a R vezes I e encontrar aqui o I e substituir aqui nessa fórmula. Mas para você não ter que ficar usando duas fórmulas, tem a outra fórmula que envolve o P e o U e o R. Tem a fórmula, né, já resumida aqui, P é igual a U ao quadrado dividido por R. Quando eu substituir essa fórmula aqui no lugar, tiro o I, U fica quadrado por R. Então eu já posso usar aqui direto, olha. Então essas fórmulas aqui sintetizadas são para você não ter que usar duas fórmulas. Poderia usar a de baixo primeiro, encontrar o I, e substituir na de cima encontrar o P. Ou encontrar
Aí você substitui. Nessa primeira aqui encontra o I. Depois vem na segunda e encontra o R. É assim, primeiro na primeira, depois nessa. Então, para não ter que usar essas duas equações, eu vou fazer por essa única aqui, que o P vale 2.200. O U vale 220. Lembrando que é ao quadrado dividido por R. Se você multiplicar cruzado, ó, 2.200 vezes R, que é igual, coloca um de baixo, 220 ao quadrado. R vai ser igual a quanto que é 220 ao quadrado? 220 ao quadrado vai dar 48.400. 48.400 dividido por 2.200 que está multiplicando, passa dividindo. R igual a quanto? Corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, vai dar 484 dividido por 22. E 84 dividido por 22. Eu acho que ali eu esqueci um zero. 22 ou 220 ao quadrado. Não, tá certo. Aí dividido por 200 por 2.200. Dá 22 mesmo. Então deu 22 ohms. Essa é a resistência. Aqui nós resolvemos a letra A. Na letra B, ele quer que você ache a corrente I. Para achar a corrente I, aí agora sim, para fazer só a letra B, nós podemos jogar nessa fórmula aqui, que P é igual a U vezes I. Se eu tivesse feito ela anteriormente, né, encontrado aqui, eu teria já resolvido a letra B antes de resolver a letra A. Então, na letra B, você tem o P que é 2.200, o U que é 220, vezes o I que nós estamos procurando. Passa o 220 dividindo, 2.200 dividido por 220, que é igual a I. A resposta I vai ser igual a quanto? 2.200 dividido por 220 vai dar 10, né? 10 A. I é igual a 10A, 10 amperes. Então, para encerrar, já está encerrando também a nossa aula, pessoal. Né? Nós vamos fazer o exercício número 3. O exercício número 3, ele é um que faz cálculo de corrente, ou faz cálculo de consumo de energia elétrica. Ele fala o seguinte: considere que em sua cidade a companhia de energia elétrica, no nosso caso a Enel, né, tem uma tarifa de 0,83 kW, ou 0,83 centavos de reais por quilowatts. Em uma residência tem um chuveiro elétrico de potência, o P. Se considerarmos o caso de uma família de 4 pessoas que utilizam o chuveiro diariamente durante 15 minutos cada pessoa, 15 minutos cada pessoa, o custo mensal de energia elétrica gasto, ou seja, quanto que essa família irá pagar usando esse chuveiro nessa potência, né, usando o chuveiro na potência aqui, por exemplo, de inverno, 5.500 watts. Como que nós vamos fazer o cálculo? Bom, primeira coisa, que para calcular a energia, nós precisamos da potência e do tempo gasto. A nossa potência dada em watts, se você já quiser calcular ela em quilowatts, basta dividir por 1000, tá bom? A nossa potência aqui, ó, ela é 5.000 watts, ou 5.000
e 500 watts. Se for em quilowatts, você divide por 1000. Então essa potência aqui vai ser 5.500 dividido por 1000. Quando você faz isso, você transforma ela em quilowatts. Aí quando você faz isso, você pode dividir os 5.000 por 1000. Quando você divide 5.000 por 1000, eita, minha internet caiu. Quando divide 5.000 por 1000, ele vai dar 5,5. A potência aqui é igual a 5,5 quilowatts. Tem que parar aqui, peraí.